Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. És totalmente amável, totalmente digno. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, és todo. Solte a sua voz. Quero as mulheres agora. Vim. Os homens, és totalmente. Todos juntos, meu irmão, eu vim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável. Aleluia. Abra as tuas mãos. Fecha os teus olhos, querido. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós cremos que Ele está aqui nessa manhã. Sabemos que Ele está aqui nessa manhã. Então, o Deus que está aqui nessa manhã, deixa Ele ministrar a sua vida, falar ao seu coração, deixa Ele te tocar. Oh, Espírito Santo. Pai querido, eu oro na manhã desse dia para que o Senhor esteja nos ajudando a entender o propósito da nossa existência e aquilo que o Senhor quer fazer através de cada um de nós e em cada um de nós. Dá-nos essa compreensão, dá-nos esse entendimento em nome de Jesus. Eu oro, Pai, entregando nas tuas mãos cada filho teu, cada filha tua que está aqui. E que a tua bondade e verdade se estabeleça sobre cada um. Em nome do Senhor Jesus, amém? Quantos acharam aí 1 Coríntios 4, 1 a 15? Podem dizer glória a Deus. Então, me acompanhem nesse raciocínio em cima dessa porção da palavra de Deus.
que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Paulo está falando, dirigindo-se aos apóstolos, aos discípulos, à igreja dos seus dias e, obviamente, dirigindo-se a nós também. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Declara assim comigo: que os homens em Vinhedo, no meu bairro, na minha rua, no meu estado, no meu trabalho, que todos à minha volta me considerem como ministro de Deus. Continue declarando: e dispenseiro dos mistérios de Deus. Aí ele continua: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Repita comigo: e manifestará os desígnios dos corações. E aí, conforme diz o final do texto, e cada um receberá de Deus o louvor. Deixe sua Bíblia aberta e olhe para mim um instantinho. Vamos ver algumas palavras-chave que Paulo usa aqui. Eu acho que eu usei esse texto numa quarta-feira, muito tempo atrás. E quero poder repartir com você novamente nesta manhã. E algumas palavras importantes. Acompanhe comigo. A primeira que eu destaco aqui é quando ele frisa, ou pelo menos é o que ressalta no texto, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. A palavra ministro, numa primeira definição, e se formos olhar para uma definição popular e atual, a palavra ministro refere-se ao primeiro escalão do governo, os ministros da agricultura, da economia, ministro das relações exteriores, os quais deveriam ser os primeiros a entender o significado dessa palavra na sua essência e no seu estado original. Mas, infelizmente, nós temos tido muita dificuldade para que os nossos políticos entendam a função na qual foram estabelecidos. Porque, de certa forma, não somente ministros, mas senadores, deputados, prefeitos, vereadores, governadores, eles estão incluídos no significado dessa palavra, pessoas que foram estabelecidas para servir a sociedade. E que Deus possa ter compaixão e misericórdia da nossa nação, e que juízo venha sobre essa nação, amém, amados? Porque a coisa está feia realmente. Não se trata somente de uma guerra política, mas existe sim uma corrupção generalizada, uma festa, uma balbúrdia, uma bagunça. E nós, como igreja, precisamos orar sim. A igreja não pode ser uma igreja, não pode ser uma igreja desassociada desse lado. Tem que entender o que está acontecendo e orar para o que está acontecendo. Amém, queridos? Para que Deus possa estender a sua mão, para que Deus possa trazer a sua sentença, trazer o seu juízo sobre essa nação, em nome do Senhor Jesus. Em primeira instância, esse é o significado. Uma pessoa que ocupa uma alta posição, de grande projeção de liderança, que tem grande poder e autoridade. É o que acontece com esses caras. Aliás, eu acho que tem até poder demais. E por ter poder demais, abusam, acabam criando leis para benefício da causa própria. Mas essa palavra ministro, dentro do contexto, na raiz original que está aqui, e hoje é muito fácil você descobrir o significado de uma palavra no seu sentido original, além de boas bíblias, que já te dão toda a indicação ali, algumas bíblias você só clica e ela te dá a descrição. Se você quiser algo mais abrangente,
você pode partir para alguns livros, você pode partir para pesquisas na internet, são fontes originais que vão te dar um entendimento do significado da palavra em si. A palavra ministro no sentido religioso. E aí, exatamente aqui que eu quero trazer uma consciência para você, para nós, sobre a importância disso. Quando eu falo ministro, no contexto religioso, nós podemos envolver na abrangência desse termo, pastores, sim, diáconos, sim, líderes de célula, sim, ministros do altar, sim, ministros que ministram as crianças, sim, porque estão exercendo algum tipo de autoridade, ministrando, liberando alguma coisa. Quem está lá atrás, cuidando dos botões daquela mesa, quem está filmando aqui, todos aqueles que de alguma forma estão debaixo de uma responsabilidade na casa de Deus. Mas eu não estou. Mas dentro da colocação de Paulo, quando Paulo fala inicialmente aqui, que os homens nos considerem, ele está se dirigindo aos apóstolos, está se dirigindo aos diáconos e à igreja na cidade de Corinto. Então, ainda que você necessariamente não esteja à frente de alguma responsabilidade, mas faz parte do corpo de Cristo, a igreja é ministra de Deus sobre a face dessa terra. Aleluia! Quantos fazem parte da igreja de Deus aqui? Muito bem. Então, deixe que o Senhor fale ao seu coração. No sentido religioso, refere-se a alguém que exerce a função de liderança na igreja. Todavia, a palavra usada pelo apóstolo Paulo para definir ministro traz uma ideia completamente diferente. Eu só vou trazer para você a referência no grego, mas não porque conheça de grego, só para você, porque estava ali. E na pesquisa eu peguei essa palavra. A palavra grega usada aqui, e foi uma única vez usada, e foi exatamente nesse texto, é apuretes. A palavra no grego usada para a definição de ministro. O significado original é apuretes. Aperetes. Agora, qual é o significado dessa palavra aperetes? Que nós temos a interpretação como ministro na língua portuguesa. Mas qual é o significado dela no sentido original? O que Paulo estava exatamente querendo dizer quando falou à igreja de Corinto e aos apóstolos que os homens nos veem como ministros de Deus? Essa palavra apuretes significa um remador de galés. E aí, se você já viu aqueles filmes antigos, principalmente envolvendo guerras nos mares mediterrâneos, europeus, aquelas guerras históricas, você vai encontrar aqueles grandes barcos com aqueles remos saltando para fora nas partes inferiores dos navios, porque não havia motor, e quando no muito tinha uma vela, mas além da vela, que era impulsionada pela força do vento e fazia com que a navegação fluísse, haviam também os remadores que aceleravam o processo da navegação. Quantos já viram alguns filmes com esses? Então o nome que se dava eram as galés. Essa palavra galé, que hoje, que segundo a Bíblia, no original, é o entendimento de aporetes, que nós chamamos de ministro hoje. Essa palavra era utilizada para a classe mais simples de servos. Ou seja, no sentido bíblico, entende-se, os ministros são servos de Cristo. Então, quando Paulo diz que os homens nos enxerguem como ministros, que eles nos enxergam como os aperetes, como os galés, os remadores das galés, aqueles que faziam o barco andar, aqueles que faziam o barco alcançar o seu destino, o barco alcançar o seu propósito, estavam ali para servir, estavam ali para alcançar, para cumprir, para tocar no objetivo. Diga assim para o seu irmão: Deus te chamou. E os homens e as pessoas precisam nos ver como ministros. Agora fala assim para ele: uperetes. Quem eram esses caras? Os remadores, aqueles que faziam o barco andar. Mas infelizmente, com o passar do tempo e algumas interpretações distorcidas, hoje, quando soa a palavra ministro, para alguns é símbolo de status,
é símbolo de ser servido e não servir, mas eu sou ministro da palavra, eu sou ministro na área do ensino, eu sou ministro na célula, eu sou ministro na área do louvor, eu sou ministro na área da tecnologia. Então, isso não é muito para mim. Mas quando a gente se volta para a Bíblia e entende o verdadeiro significado, e principalmente a maneira como Paulo coloca ali, algumas coisas precisam mudar nas nossas mentes. E ao mesmo tempo, o significado dessa palavra traz também a compreensão e desmistifica algumas coisas. Ah, não, aquele sabe pregar, então ele pode ser ministro. O outro sabe ensinar, ele pode ser ministro. Não, Paulo está dizendo, segundo a colocação dele aqui, que todos nós podemos ser ministros, porque essa função de remadores, os remadores das galés, eram serviçais, era a classe mais simples, e alguns botavam para fazer esse serviço os prisioneiros, os escravos, eram os que faziam esse serviço. Então o que ele está querendo dizer é que todos nós podemos e devemos ser ministros na casa de Deus. Aleluia! Diga assim: você pode e você deve ser ministro na casa de Deus. Aleluia! O que Paulo está dizendo? Diga assim: que os homens, que a sociedade nos considerem como ministros de Cristo. Fala assim, Senhor, você foi chamado para servir a sociedade, para servir as pessoas. Isso aqui não encaixa exatamente sobre a principal função que estava sobre Jesus. Eis que o Filho do Homem veio para servir. E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas essa sociedade materialista, capitalista, é uma sociedade, eu também não posso dizer que de tudo ela é podre, porque muitas coisas avançaram e cresceram, mas é uma sociedade que cada vez mais leva o ser humano para uma zona de comodismo, onde o que ele faz, muitas vezes faz por ele, e esquece de fazer, ou não se dá o trabalho de fazer pelos outros. Isso está na contramão do entendimento, da compreensão da palavra de Deus. Quando uma igreja entende sua função no barco, quando um membro entende a sua função no corpo, e principalmente baseado no entendimento genuíno que é esse da palavra de Deus, o desejo de ser ministro, ele é intenso. Mas não para fazer o que eu sei fazer, para fazer o que tem que ser feito. O barco precisa andar, irmão. Assim, o barco precisa andar, irmão. Não me importa quem está no timão, não me importa quem está no convés, o barco precisa andar. E nós vamos fazer o barco andar em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E o mais gostoso, fala assim, todos podem ser. Fala assim, todos podem ser. Aleluia! E ele continua: que os homens olhem para nós e nos vejam como ministros. Agora, a segunda palavra-chave que eu pego nesse texto, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, declara assim: dispenseiros. Mais uma vez, dispenseiros dos mistérios de Deus. Também essa palavra dispenseiro, ela tem um significado no original que eu acho muito legal. Ele usa aqui uma qualidade para qualificar o servo de Deus. A palavra no original usada para definir o significado da palavra dispenseiro no nosso entendimento é oikonomos, de onde vem o termo mordomo. Quem é o dispenseiro então? É o mordomo. Quem é o mordomo? O mordomo não é o dono da casa. O mordomo não é a autoridade maior na casa. Então quem é o mordomo? O mordomo é aquele que toma conta da casa. Fala assim, o mordomo cuida da casa, administra a casa, ele toma conta da casa. Então todo ministro de Deus é dispenseiro dos mistérios de Deus.
Então, se nós somos mordomos e tomamos conta da casa, nós temos a chave da despensa. Esse é o sentido original. A chave da despensa, aquele que sabe onde é que está a comida, o que resta de comida, o que pode ser servido. Queridos, e não é exatamente isso que a sociedade espera da igreja, que nós exerçamos esse papel de dispenseiros de Deus. Nós temos a chave da despensa da casa de Deus. Nós sabemos aonde tem comida que pode alimentar essa sociedade. Nós sabemos aonde tem paz que pode trazer paz para o coração do perdido. Nós temos a palavra de libertação que aquele pai precisa. Nós temos a palavra de restauração que aquele casal precisa. Nós temos a palavra de libertação que aquela mulher precisa. Você tem a palavra de cura que o seu vizinho precisa. Você tem a palavra de Deus que as pessoas que estão à sua volta precisam. Aleluia. Como vai ser só um culto, nós vamos até mais tarde aqui. Diga assim: você é um dispenseiro de Deus. Deus colocou nas suas mãos a chave da despensa. Aleluia. A chave da despensa está nas tuas mãos, meu irmão. Aleluia. Quando as pessoas baterem a sua porta, não tenha medo, pergunta para ela: o que é que você quer? Eu tenho fome. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Eu tenho fome de libertação. Seja liberto em nome do Senhor Jesus. Eu tenho fome. Você tem fome de quê? Eu tenho fome de luz porque eu estou em trevas. A luz de Cristo vai entrar no seu coração. Oh, louvado seja Deus. Quantos entendem isso nesta manhã? Somos dispenseiros de Deus. Você tem a chave da despensa. Irmãos, quantos conceitos precisam ser revistos no corpo de Cristo? Quantos conceitos? Infelizmente, muitas vezes, se não tomar cuidado, a sociedade constrói uma estrutura baseada em posições, a igreja lança a mão dessa estrutura, e quando vê, fugimos daquilo que é o significado original da nossa responsabilidade como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus. Aí nos esbarramos em muitas coisas e não cumprimos o propósito do Senhor. O mundo, as pessoas não nos veem como ministros, as pessoas não nos veem como dispenseiros de Deus. Se elas não nos veem como ministros, se elas não nos veem como dispenseiros de Deus, como que o mundo nos vê então, queridos? Como um povo que se reúne todo domingo para dar glória a Deus e aleluia, e para levantar a mão para o céu, e muitas vezes para achar que é melhor do que todo mundo, porque é a imagem que alguns crentes passam. Porque eu já estou no céu, mas você vai queimar no fogo do inferno. É a imagem que alguns passam às vezes. Eu já estou garantido, eu já estou na glória, mas você, seu pecador desgraçado. Desgraçado é sem graça. Você vai queimar no fogo do inferno. Como que as pessoas nos veem? Nós precisamos mudar esses conceitos. Aliás, como nós nos vemos muitas vezes. Como nós nos vemos? Irmãos, eu sou o pastor Luiz, pastor dessa comunidade. E além de pastor dessa comunidade, todos vocês têm que me servir. O que Paulo está dizendo? O Luiz, que foi chamado para ser pastor, você é ministro. E como ministro, no sentido original do que eu escrevi, ô seu Luiz, você está lá embaixo. Você tem que fazer o barco andar, amigo. Se você não fizer o barco andar, você não é nada e nem melhor do que ninguém. Quantos estão me entendendo? Levanta a mão assim. Faz assim comigo. Faz assim, o barco vai chegar. Dá uma olhadinha para trás, dá uma olhadinha para trás, dá uma olhadinha para trás. Vai, continua. Olha, irmão, olha lá, irmão. Nós vamos chegar lá, a sua casa vai chegar, sua família vai chegar, o seu lar vai chegar. Nós vamos ganhar Vinhedo, nós vamos ganhar o seu bairro, nós vamos ganhar o estado de São Paulo. Nós vamos ganhar em nome do Senhor Jesus.
Você pode aplaudir o Senhor bem forte nessa manhã, meu irmão. Aleluia! Oh, bendito Deus. Somos dispenseiros. Você tem a chave da dispensa, meu irmão. O dispenseiro, o mordomo, em relação ao dono da casa, ele é o quê? Ele é só um servo. Todos somos servos de Jesus, servindo em funções diferentes. Agora, Marlene, se eu sou empregado da sua casa, ô Marlene, se eu sou mordomo na sua casa, se eu sou empregado na sua casa, Amara, vamos lá, eu vou cuidar dos meus interesses ou dos interesses da sua casa? Da minha casa ou da sua casa, Marlene? Da casa de vocês. Se nós somos mordomos de Deus, nós somos cuidar dos interesses da casa de Deus. Quais são os interesses da casa de Deus? A gente dá para emendar esse culto da manhã na noite aqui, irmãos. Aleluia. Quais são os interesses do papai? Qual que é o interesse de Deus? Qual que é o interesse de Deus em relação à humanidade? Qual que é o interesse de Deus em relação ao homem que está lá fora? Não entendi. Qual que é o interesse de Deus? Alcançá-los. Fala assim, o interesse do seu papai é alcançar quem está lá fora. Qual o interesse de Deus em relação àquele que está arrebentado, enveredado pelo caminho das drogas? Qual é o interesse de Deus? Qual é o interesse de Deus em relação ao encapetado, endemoniado, até o último fio de pescoço, metido na bruxaria? Qual é o interesse de Deus? Libertá-lo. E se nós somos mordomos de Deus, nós temos que cuidar dos interesses do dono da casa. O interesse do dono da casa. Qual que é o interesse do dono da casa em relação a esse pequeno rebanho? Fazer com que essa visão funcione. Aliás, só estamos vendo essas pessoas passarem pelas águas aqui. Como que eu fico feliz em saber quantos deles estão nas células, participando das células. É uma estrutura perfeita? Não, mas é a estrutura que Deus colocou nas nossas mãos para de alguma forma, de algum jeito, ampliarmos a capacidade de pastoreamento, de cuidado em relação às pessoas. A célula não é nada mais que isso, irmão. A célula não é trampolim, a célula não é promoção pessoal. A célula é para estender a ampliação do pastoreamento. Poderíamos ser 50 pastores, não conseguiríamos cuidar. E essa não é a visão do coração de Deus. Não é que poucos façam muito, mas é que muitos façam um pouco de cada vez. E assim o rebanho de Deus é suprido. Essa é a visão de Deus. Ah, pastor, mas acho que eu não tenho jeito para eu não quero liderar a célula. Qual é o negócio do teu papai nessa casa? Qual é o interesse do seu pai? Não são vidas, não é cuidar de vidas? Ué, nós não somos dispenseiros de Deus? Nós não temos a chave da dispensa? Fala assim, então nós fomos chamados para alimentar pessoas à nossa volta. E aí, amados, eu quero fechar com esse último ponto. Quando Paulo também diz, somos ministros, e como ministros somos dispenseiros dos... Vou deixar essa parte para a gente falar outra hora. Fala assim, mistérios de Deus. Mistérios de Deus. Fala assim, dispenseiros dos segredos de Deus. Isso quer dizer que o segredo de Deus primeiro passa pelo seu ministro, passa pelo seu dispenseiro para ser liberado aos outros. Irmão, onde é que estão os segredos de Deus? Na sua palavra. Revelações que Deus quer trazer ao seu e o meu coração, que estão na sua palavra, entendimento. E como dispenseiros de Deus, nós vamos estender isso aos corações dos demais. Mas a gente comenta com mais tempo sobre isso em outra hora. Eu quero fechar falando sobre a principal qualificação do ministro, do dispenseiro. Declara assim comigo. O que se requer de cada um é que seja achado fiel. Assim, o que Deus quer de você? Fidelidade. Mais uma vez, fidelidade.
Porque às vezes alguns acham assim, não, mas o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim é a popularidade. Um dispenseiro pode até ser popular, pode ter sucesso, mas o que o Senhor requer do dispenseiro não é o sucesso nem a popularidade. Diga assim, mas a fidelidade. Assim, não é o sucesso, nem a popularidade. Fidelidade. É o que Deus requer de cada um dos seus dispenseiros. Porque a palavra diz, e quando ele vier, cada um receberá o seu louvor segundo a fidelidade. Que os homens nos considerem como ministros, dispenseiros e que sejamos fiéis. Fala assim para o seu irmão, a fidelidade tem que ser uma característica de todo crente que nasceu de novo, que confessou Jesus, que fez votos de fé. O que Paulo está dizendo aqui, ó? Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, aos santos, declara assim comigo, e fiéis. Santos e fiéis. Mais uma vez, santos e fiéis. Todo crente nascido de novo, ele precisa trilhar o caminho da fidelidade, meu irmão. Apocalipse 17:4. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E venceram com ele os seus chamados, declara assim comigo, escolhidos e fiéis. Escolhidos e fiéis. Como que a sua e a minha fidelidade? Qual é o termômetro que mede a sua e a minha fidelidade? Qual é o termômetro? É o nosso serviço prestado a Deus, irmãos. Eu só vou ler o texto aqui. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega aos demais servos da sua casa para lhes dar alimento no devido tempo? Mordomo. Feliz o servo que o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Quando voltar, o encontrar fazendo o quê? Exatamente da forma como ele pediu para que fizesse. O que Jesus determinou para que eu e você fizéssemos? Fala assim, ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Como que se mede a fidelidade do servo? De acordo com a prestação do serviço que você faz para ele, meu irmão. Também diz que esse encargo e essa responsabilidade ele colocou sobre nós. A fidelidade deve ser geral, inclui todas as coisas. Fala assim, fidelidade em todas as áreas da sua vida. Pastor, eu sou fiel nos cultos, não perco um culto. Deus te abençoe. Pastor, eu também sou fiel no meu trabalho. Deus te abençoe. Pastor, de vez em quando eu vou na célula. Eu não posso bater palma para você, meu irmão. Se você faz parte de uma casa que diz que tem que ser assim, mas você não está sendo fiel. Ai, pastor. Mas é verdade, ué. Você não está sendo fiel. Pastor, mas eu sou fiel na célula, eu sou fiel na igreja, eu sou fiel até nas orações 5:30 da manhã. Mas quando fala desse negócio de dízimo e oferta, pastor, aí o negócio pega para mim, pega. Você é infiel, irmão. Você quer que eu falo o que para você? Você é infiel em relação a Deus. O que se requer dos dispenseiros de Deus é que sejam fiéis. Pastor, mas aí, o negócio é o seguinte, mas dá para levar sim, tá bom, dá para levar. Sua esposa é fiel na criação dos seus filhos, sua esposa é fiel com você. Pastor, você vai pegar pesado? Não, vem comigo, vem aqui. Sua esposa cria os seus filhos, ela lava a sua roupa, mas de vez em quando ela dá uma voltinha, você não sabe para onde ela vai. Tá bom assim para você? Tá beleza? Tá ou não tá? Tá maravilha? Seu esposo pega o salário e deixa todo o salário lá para você. Tá aqui, mulher, todo o salário que eu recebi. Que esposo fiel. Mas de vez em quando ele passa uns 3 dias fora, você não sabe onde é que ele foi. Tá jóia para você assim? Tá beleza? Ô Sibeli, tá bom assim? Não tá? Mas tem crente que com Deus tá
Ele está legal nos cultos, está legal aqui, mas não está legal na célula, não está legal nas finanças. E para ele está bom. Para ele. E para Deus. E para Deus. Tá bom para Deus, Pedrão? Será? Tá, Márcia? O que se requer do dispenseiro de Deus é que seja fiel. Como é que tem que ser essa fidelidade? Diga assim para o seu irmão: fidelidade não tem período de férias. Assim, seja fiel o tempo todo. Não estou falando de perfeição, irmão. Não estou falando que volta e meia, então não vou me errar. Não é isso, querido. Mas eu tenho foco. Eu tenho uma índole de ser alguém fiel a Deus. Eu vou perseguir esse comportamento de alguém fiel ao Senhor. Não é perfeição, é se esforçar. E tem que fazer parte do período integral da sua vida. Parece que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver. Olha esse texto de Apocalipse aqui, ó. Não tenha medo do que você estará prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vós na prisão para prová-los. E você sofrerá perseguição durante 10 dias. Fala assim comigo: seja fiel até a morte. É o que o anjo da igreja disse aqui, ó. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel mais alguns anos, amém? Seja fiel em algumas áreas. Ser fiel até a morte. Querido, a pessoa que decide ser fiel até a morte, fala assim, vai ser fiel em tudo. Fiel em tudo. Porque fidelidade não pode ter período de férias, nem na sua e na minha vida. Paulo era um homem fiel a Deus. Por que eu estou dizendo isso para você, irmãos? Por que eu estou dizendo para você? Porque a Bíblia diz que Deus colocou uma responsabilidade nas nossas mãos como igreja. Você não trabalha na prefeitura, nem para o governo, é para Deus. O diabo quer repetir o comportamento desses caras que estão bagunçando lá, às vezes na estrutura do corpo de Cristo também, fazendo com que esse principado de corrupção também aconteça no meio do povo de Cristo. Se nós somos ministros de Deus, nós vamos agir como ministros de Deus, aleluia. Agora diga assim para o seu irmão: se você for fiel ao teu Deus em todas as coisas, Ele nunca, jamais te abandonará. Fala assim: o seu Deus nunca, jamais vai te abandonar. Quantos entendem isso? Porque se nós somos ministros de Deus, dispenseiros de Deus, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. E exatamente isso que o inimigo quer roubar de nós, nos levando ao caminho da infidelidade. E quando há infidelidade, entra toda sorte de malefício e corrupção que você possa imaginar. E eu creio que eu estou diante de uma igreja na manhã desse dia. Uma igreja. É claro que esse tipo de mensagem nós precisamos pregar sempre, mas eu conheço o seu coração. Eu sei que existe disposição no seu coração. Eu sei que existe desejo e vontade no seu coração de cumprir a palavra de Deus. Querido, tenha medo de viver a Bíblia, não. Não tenha medo de viver a palavra de Deus. Não tenha medo de mergulhar de cabeça naquilo que Deus diz. Mas será? Não sei. Não negocie princípios com Deus. Não negocie valores com Deus. Não negocie, irmão. Mesmo à exceção das crianças, os adultos, você já viveu tempo suficiente para saber qual é o preço da infidelidade? Sim ou não? Nós já vivemos tempo suficiente para isso. A perder mais tempo, irmão, não perde tempo não. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel a Ele. E Deus vai te honrar de maneira que você não faz ideia. Aleluia.